Centro Espírita Vinhas do Senhor. A todos vocês que estão nos acompanhando aí de casa, sintam-se presentes, sintam-se abraçados, para que nós possamos juntos acompanhar esse estudo dessa noite de sexta-feira. Como é de praxe, sempre é muito importante aquele momento em que nós desvinculamos o nosso pensamento do mundo lá fora, em que nós deixamos um pouquinho de lado as preocupações com as contas, com o trabalho, com as dificuldades naturais e comuns a todos nós, e focamos o pensamento nesse local, situando o pensamento no instante de agora, para que, através dessa sintonia, possamos adquirir aquelas energias importantíssimas e necessárias, que são doadas pelos nossos irmãos espirituais aqui presentes, que nos estabilizam, que nos deixam mais leves, que afastam de nós aqueles miasmas, aquelas energias pesadas. E além disso, essa sintonia favorece um maior aprendizado. A mente, quando ela está focada em algo, ela consegue absorver aquele algo com maior profusão, com maior intensidade. E hoje, nesses 60 minutos, falaremos um pouco mais a respeito da doutrina espírita, que é o cristianismo redimido. Que Jesus seja nosso modelo de inspiração hoje, e que possamos sempre sentir ao nosso lado, vendo como o caminho e a verdade que nos conduzirá à verdadeira vida. Que assim seja. Pessoal, é o seguinte, hoje, no livro Obras Póstumas, nós vamos comentar nesse capítulo aqui um item chamado As 5 Alternativas da Humanidade. Kardec começa dizendo que é muito raro você encontrar uma pessoa que não tem preocupação com o dia de amanhã. Não é mesmo? Nós mesmos aqui. Quem é dentre nós que não tem a mínima preocupação com o que vai acontecer no dia de amanhã? Dali a 2 dias, dali a uma semana, dali a algum mês. Raríssimas pessoas são assim. Esmagadora maioria da humanidade pensa com maior ou menor intensidade naquilo que vai acontecer no amanhã. Isso com relação aos próximos dias. Agora, qual não deve ser a nossa conduta em termos de pensamento, em termos de meditação, em termos de preocupação, quando o assunto é o que vai acontecer após a minha morte? Será que vai existir vida? Será que tudo vai se fechar num vácuo, num breu, num nada absoluto? Se nós nos preocupamos com o dia de amanhã, que vai acontecer dali a algumas poucas horas, qual maior não deve ser a nossa preocupação nesse dia máximo que vai chegar para todos nós? A vida após a morte? Ou não? Se nós perguntarmos, a esmagadora maioria das pessoas fala que sim, que realmente ela acredita que algo sobrevive à morte do corpo físico. Talvez muitas não saibam explicar direito quais são essas condições de vida, como que acontece, mas elas têm essa esperança. Realmente algo sobrevive. A morte é só do corpo, é só da matéria densa, pesada. Algo sobrevive, o espírito, a alma, a energia, uma luz, sei lá. Mas nem tudo fica perdido. E essa esperança é uma consolação. Existe, obviamente, uma minoria de pessoas que se esforça para provar para si mesmo e também para outros de que nada acontece após a morte do corpo físico. E Kardec coloca aqui uma coisa muito interessante, que os indivíduos que assim pregam essas ideias materialistas conseguem
é forçoso convir? Alguns adeptos. O Kardec fala uma coisa interessante, que dentre esses adeptos, a maioria, se não todos, são aqueles que querem nada mais, nada menos do que aproveitar a vida da melhor maneira possível, sem pensar nas consequências. Então, para essas pessoas é muito cômodo achar que nada vai acontecer após a morte, porque aí elas podem aproveitar a vida da maneira que elas bem entendem, sem se preocupar com qualquer tipo de cobrança, sem se preocupar com a figura de um Deus, sem se preocupar com a figura de uma justiça, de uma lei de causa e efeito. Essas pessoas são semelhantes a uma avestruz. Uma avestruz é muito interessante, né? Que quando ele percebe assim algum perigo, ao invés de fugir, o primeiro buraco que ele vê no chão, ele enfia a cabeça. Como se, enfiando a cabeça no buraco, o perigo que existe ao redor dele deixasse de existir. Essas pessoas assemelham-se a esse animal na conduta. Querem fazer tudo e não pensam em nenhum momento, em nenhum instante, nas consequências das atitudes. Boa parte dos indivíduos que se dizem materialistas, segundo Kardec, tem mais ou menos esse tipo de conduta, esse tipo de pensamento. Mas, tudo bem, vamos viver? Vamos! É aqui que vários caminhos se abrem, porque várias filosofias e várias religiões têm a sua maneira de pensar, têm a sua maneira de raciocinar. Quais são as nossas condições de vida? Kardec colocou aqui, das condições, inclusive incluindo o materialismo, 5 delas. Basicamente, as pessoas do mundo pensam de uma dessas 5 maneiras aqui. Por isso que o título é As 5 Alternativas da Humanidade. Ele coloca de uma maneira bem didática, comparando uma com a outra, e no final das contas ele até fala, ó, depois vocês escolham aquela com a qual você se sintoniza melhor. Escolha aquela que lhe pareça mais racional, que está de acordo com as suas aspirações. Então vamos lá, vamos dar uma repassada nessas 5 alternativas que a humanidade tem. Alternativa do que, Daniel? Uai, do que vai acontecer após a morte. Até aqui, alguém quer fazer alguma observação, alguma pergunta, algum comentário? Vamos que vamos então. Pessoal, a primeira alternativa, Kardec coloca aqui, a doutrina materialista. O que fala a doutrina materialista? Fala que o ser humano nada mais é do que um punhado de matéria. A inteligência, os sentimentos, as emoções, a memória, os desejos, enfim, tudo aquilo que constitui o ser humano nada mais é do que uma produção do próprio organismo dele. O cérebro produziria os pensamentos, as emoções, os sentimentos, assim como a nossa vesícula biliar produz a bile, assim como o nosso estômago produz o suco gástrico. Não existe nada antes do nosso nascimento, e também não vai existir nada depois que a gente morrer. A vida se resume a esse espaço de tempo entre nascimento e túmulo. Ponto. Essa é a doutrina materialista. Alguns pensam dessa maneira, alguns pensam. Quais seriam as consequências desse materialismo? Bom, primeira coisa muito lógica, né? Todo mundo aqui quer um bem-estar, a não ser aqueles indivíduos que têm algum tipo de patologia psiquiátrica, que desejam sofrimento para si próprio. Todos nós desejamos algo de bom para a gente, todos nós procuramos o que é de melhor. Então, o indivíduo que tem uma ideia materialista, se ele acredita que não existe espírito, não existe alma, não existe nada antes do nascimento, nada depois da morte, forçosamente, todos os pensamentos dele, todos os desejos, todas as suas aspirações vão ser focadas para o presente, para a matéria. Então ele vai tentar, de todas as formas,
buscar esse bem-estar, buscar esse prazer na matéria. Forçosamente, o indivíduo materialista é egoísta, porque ele raciocina da seguinte forma: se a vida se resume a algumas décadas somente, se depois disso eu vou desaparecer, eu quero aproveitar o máximo possível dessa vida, e que se lasque o próximo, e que se lasque o semelhante. O indivíduo forçosamente ele é egoísta. Desenvolver afeições, afetos, amores, para quê? Se depois todo mundo vai desaparecer mesmo. Qual seria a lógica disso daí? Qual seria a lógica do indivíduo se esforçar para ser bom, para praticar as virtudes, se depois da morte, bons e maus, virtuosos e pecadores, santos e impuros, vão ter o mesmo destino? O nada, o zero, o vazio. Então, para que me esforçar para ser bom? Para que me esforçar para ser honesto? Para ser tolerante, paciente, compassivo? Para que me esforçar para ter um desapego aos bens materiais? Muito pelo contrário, é só a matéria que pode me trazer bem-estar, que pode me trazer prazer, é nela que eu tenho que investir. Se porventura eu sou materialista e de repente eu me vejo possuído de uma doença gravíssima, da qual não tem nenhum tipo de remissão, o pensamento mais lógico para mim, que sou materialista, qual é? O suicídio. Não é? Se alguma decepção aconteceu comigo, se alguma perda muito grande aconteceu, da qual eu não estou conseguindo suportar, e eu sou materialista, o mais lógico é eu meter uma bala na cabeça, me atirar embaixo de um caminhão, me jogar no mar, porque aí tudo vai acabar mesmo. Para que eu vou sofrer sendo que não existe nada depois da morte? Para que eu vou sofrer mais alguns anos sendo que eu posso abreviar esse sofrimento? É assim que o materialismo pensa. E quem prega o materialismo estimula o suicídio, de uma maneira direta ou de uma maneira indireta. Fazer o bem para o semelhante? Para que perder tempo para isso? Eu tenho que aproveitar as minhas horas para mim, para o meu bem-estar. Eu ajudando aquela pessoa ou não ajudando aquela pessoa, para mim vai fazer diferença nenhuma, a não ser que eu encontre alguma compensação material daqui da Bíblia. Caso contrário, tanto eu quanto ela que está precisando, após a morte, vão virar um nada, um vazio. Esse tipo de pessoa só é freada pela força da lei civil. Viram como é o materialismo? Coisa horrorosa, né? Terrível isso. Você se impregnando desse tipo de ideia, você naturalmente desenvolve todas essas inclinações que eu acabei de citar e que consta aqui nesse livro. Imaginemos a vida de um indivíduo que assim age. Talvez quando é muito novo, no vigor das forças, isso não faça tanta diferença. Mas à medida que os anos vão passando e as lutas, as decepções, as ingratidões, os sofrimentos vão se acumulando, quem é materialista forçosamente se vê nesse beco sem saída. Até aqui alguém quer fazer alguma consideração, alguma pergunta? Fala. Eu não conheço muitos materialistas e isso me alegra. Muito bem, verdade. Principalmente porque nós estamos num país onde a vocação para a religiosidade é muito grande. Há locais no planeta que realmente a ideia de religião e de Deus está cada vez menor, cada vez mais exígua. Mas é forçoso convir que isso tenha acontecido em algumas décadas para cá. Mas felizmente nós sabemos que isso é transitório. O nosso mundo está passando por um processo de transformações profundas e é natural que situações como essa realmente aconteçam.
certo? Bom, Kardec coloca algumas passagens da Revista Espírita de agosto de 1868, que ele escreveu acerca do materialismo. E ele fala o seguinte, que o materialismo estadeou-se, ou seja, já na época dele, as ideias materialistas já estavam ganhando um corpo mais consistente e já estavam querendo ou já conseguindo fazer parte da cena política da França. Por isso que ele fala, estadeou-se, fazendo parte do Estado, provocando uma reação dos espiritualistas que, percebendo as consequências sociais das práticas materialistas, se movimentaram no intuito de combatê-las. Isso a gente vê no século XIX, na época de Kardec. E ele começa a falar o seguinte, que realmente as ideias espiritualistas mais envelhecidas, mais antigas, elas estavam gerando muitos incrédulos. Por quê? Porque com o avanço da ciência, a ciência estava provando por A mais B que muitos pontos que as religiões tradicionais abordavam estavam errados. Mas mesmo assim, essas religiões mais antigas, esse espiritualismo mais antigo, como Kardec fala aqui, se negou a assumir o erro. E por isso permaneceram do mesmo jeito que se encontraram. Por isso faziam muita questão de não contrariar aquilo que pensavam. E assim houve a geração de inúmeros indivíduos beirando a incredulidade. Porque se a ciência falava uma coisa e as velhas ideias materialistas falavam outra, obviamente muitos iam seguir o campo, o lado da ciência. Ele fala uma coisa interessante aqui, que as coisas espirituais são iguais às leis. Elas têm que se apropriar aos tempos, porque senão elas morrem. E é o que a gente vê muito por aí. Muitos indivíduos se dizem materialistas, se dizem ateus, porque passaram a raciocinar a religião que professavam. Passaram a comparar aquilo que a religião falava com aquilo que a ciência falava. E pensavam, poxa, mas peraí, a ciência está aqui provando por A mais B uma coisa, enquanto a religião está falando outra. Com qual horror? Daí a incredulidade em muitos. Daí o alvorecer de inúmeras ideias materialistas. Ele fala o seguinte, ó, que esses indivíduos materialistas fizeram? Ao invés de buscarem utilizar a parte boa das ideias espiritualistas e desenvolverem essas ideias, eles passaram a negar tudo. Passaram a negar a existência do Espírito, passaram a negar a existência da alma, passaram a negar a existência de Deus. Ou seja, foram de um extremo até o outro extremo. E ele diz uma coisa aqui, muito curiosa. Ele fala a seguinte coisa, na época dele: há um partido atualmente que se levanta contra as ideias espiritualistas. Esse partido não quer um Deus mais justo, mas quer o Deus matéria, menos embaraçoso, pois a ele não temos que prestar contas. Ninguém nega a esse partido o direito de terem essa opinião, mas não podemos conceder-lhe a pretensão de impedirem a crença dos outros. Olha que coisa interessante. Na França, naquela época, surgiu isso. Um partido que ele não cita qual é, imbuído de ideias materialistas, e que estava pressionando, perseguindo de maneira intolerante as pessoas que professavam alguma ou outra crença religiosa. Ele encerra com a frase: intolerância por intolerância, nenhuma vale mais do que a outra. O espírito de intolerância da parte de quem reclama o direito à liberdade de consciência. Parece que essa frase dele, que esse parágrafo dele,
lá do século XIX, pode se adaptar perfeitamente nos dias atuais. Isso é o materialismo, gente. Sobre esse ponto de vista aqui, alguém quer fazer algum comentário, fazer alguma pergunta? Oi. O materialismo, vamos dizer, o ateu, ele se apega, vamos dizer, até para definir uma religião, para definir Deus, para definir religião, ele está apegado à matéria. Ele não consegue, ele está julgando a religião feita por homens, né? Então, até isso o pensamento dele, ele não consegue abrir. Ele não consegue, exatamente. Né? Voltaire já dizia o seguinte, que ele não acreditava, que ele não acreditava em Deus, ele não acreditava no Deus que foi feito à imagem dos homens. Então é mais ou menos isso. Muitos que são materialistas, Kardec já dizia isso em outra obra dele, são materialistas por falta de coisa melhor. Quer dizer, se fossem indivíduos que desde pequeno fossem nutridos com ideias que mais tarde não fossem confrontadas pela ciência, nunca que esses indivíduos se tornariam materialistas. O ruim é quando o indivíduo ele é ensinado de uma maneira, mas depois quando ele cresce e começa a raciocinar, ele percebe que aquilo que foi passado a ele não tem lógica, não tem razão, não tem sentido. E aí, obviamente, ou ele adota uma religião de rótulo, sem nenhuma conduta religiosa, ou ele expressa abertamente as suas ideias ateístas ou ideias materialistas. As ideias religiosas têm que se apropriar, têm que se apropriar aos tempos em que elas estão. Se nos nossos tempos aqui, que estamos vivendo, exige-se a razão, o conhecimento, né? Para você crer, você tem que conhecer, aquilo tem que satisfazer o seu pensamento. A religião forçosamente tem que ir por esse caminho, sob pena de no futuro a religião engessada por dogmas não existir mais, morrer. E é o que a gente vê infelizmente acontecendo muito. Essa é a ideia materialista. Não acredita em nada, nem antes nem após a existência do corpo físico. A segunda doutrina, a doutrina panteísta. O que o panteísmo fala? Ele fala que existe uma alma, já é alguma coisa, né? O materialismo nega a existência de uma alma, o panteísmo fala a existência de uma alma, de um espírito. Só que essa alma e esse espírito, no instante do nascimento, vem do chamado todo universal. É como se fosse uma massa energética. Aí tira-se daquela massa uma fagulha, um pedacinho, no instante do nascimento aquilo lá se individualiza na pessoa. E aí tem o pensamento, tem os sentimentos, tem as emoções, tem as escolhas, as inclinações boas e más. A pessoa vive assim. Depois que ela morre, o que acontece com aquela alma, com aquele espírito? Volta àquela massa inicial e perde a sua individualidade, perde a sua consciência. Kardec fala, as consequências do panteísmo são idênticas às consequências do materialismo. Idênticas. Porque olha, gente, para que me esforçar para ser bom? Para quê? Tanto o bom quanto o mal depois da morte vão ficar naquela massa energética, nesse todo universal. Tanto o bom quanto o mal. Então para que o esforço para domar as más inclinações, para ser uma boa pessoa, para desenvolver inteligência, para ser um bom cidadão? Para quê? Tanto ruim quanto bom vai ter o mesmo destino. Para que eu vou me esforçar? Isso é o panteísmo. Algumas pessoas ainda acreditam nisso. Já é alguma coisa superior ao materialismo, porque a pessoa já está acreditando que existe algo que não é só corpo físico, mas as consequências são rigorosamente idênticas às consequências do materialismo. Que, aliás, Kardec, quando falava a respeito do combate que o Espiritismo tinha, ele falava que o Espiritismo não tinha que combater outra religião, não tinha que combater o catolicismo, o protestantismo, o budismo, o islamismo, nada disso. Ele falava que a grande guerra, o grande combate do Espiritismo
materialismo. Imaginemos uma sociedade 100% materialista. Como seria uma sociedade 100% materialista? Só da gente perceber as consequências do materialismo em nível social, imaginemos como seria essa sociedade. Terceiro, doutrina deísta já é algo melhorado. Nessa doutrina aqui nós temos dois tipos. Nós temos os deístas independentes e os providencialistas. Dentro de cada uma dessas aqui existem várias religiões, tá, gente? Não existe uma religião chamada deísta independente. Não vou falar disso. Mas algumas religiões, existem inúmeras por aí, tem dentro das suas características a característica de um deísta independente, a característica de um panteísta ou de um materialista, não tem religião nenhuma. Vamos lá, deístas independentes. O que eles acreditam? Primeiro, acreditam em Deus. Opa, já é alguma coisa boa. Acreditam em Deus, acreditam que Deus fez o universo todo, que Deus fez a alma do indivíduo, no momento que ele nasce, que ele fez todas as leis universais, mas depois dele ter feito o universo, dele ter feito todas as leis universais, essas leis funcionam sozinhas e Deus entrou num descanso eterno, está nem aí para a sua criação, criou tudo que tinha que criar, fez as leis que funcionam harmonicamente, mas virou as costas para a sua criação e foi descansar, tirou férias, está tirando férias até hoje. Isso seria o chamado deísta independente. Já é uma coisa, acredita na alma, acredita em Deus, acredita que Deus criou o universo, não é materialista, não é panteísta, mas pensa dessa forma. E aí? Kardec explica para a gente o seguinte, que as criaturas fazem o que querem sem que ele, Deus, se inquiete. Nada temos que agradecer a Deus e nada temos que pedir a Deus. O deísta independente pensa assim, se Deus fez as leis, para que eu tenho que agradecer alguma coisa? Eu sou o que eu sou por conta dos meus próprios esforços, para que eu vou orar a Deus? Não tem sentido nenhum. Ele fez as leis dele, nós estamos aqui embebidos nessas leis, então não teria sentido, razão nenhuma de nós elevarmos o nosso pensamento a Deus. Kardec explica para nós que essa crença é resultante do orgulho, que no fundinho, o indivíduo que pensa assim é muito orgulhoso, porque ele não acredita ou não quer admitir a existência de um ser superior ao qual ele está submetido. Ele quer se fazer independente de Deus. Esse é o chamado deísta independente. E existe um outro tipo de deísta que também acredita em Deus, que é o providencialista. Esse é muito parecido com o anterior, só que a diferença é que ele acredita que Deus intervém. Ele acredita que Deus vela pelas suas criaturas. Então o deísta providencialista ora a Deus, pensa nele, agradece. Já é um passo além, um passo adiante, quase como e aí nós vamos para o quarto tipo, que está dentro da chamada doutrina dogmática. Então, das 5 alternativas, vimos o materialismo, o panteísmo, o deísmo. Vamos para a quarta alternativa para a nossa sofrida humanidade, que é a doutrina dogmática. O que a doutrina dogmática diz? Deus existe? Sim. Ele criou o universo? Criou as leis universais? Também. Deus criou os espíritos ou almas? Sim. Só que criou no instante do nascimento. Esse indivíduo vai passar a sua vida na matéria. Depois que ele morre,
Essa alma continua viva? Continua. Individualizada? Também. Consciente de si? Também. Maravilha? Só que tem um grande problema. A sorte dessa alma, depois que ela morre, está fixada irrevogavelmente. Ela é o que ela se fez durante a vida e acabou. Nas doutrinas dogmáticas existe a negação do arrependimento após a morte. Existe a negação do progresso após a morte. O indivíduo que foi considerado bom vai para o céu. E o que ele vai fazer no céu? Ele vai ter a visão de Deus e vai ficar por toda a eternidade nessa contemplação. E mais nada. O indivíduo que não foi bom para ir para o céu vai para o inferno. E aí ele vai ficar ardendo em chamas e torturas indescritíveis e inenarráveis por toda a eternidade. Nossa, mas e se ele se arrepender? Deus não permite. Mas se ele quiser melhorar, Deus não deixa. Ele já morreu. Ele já morreu. Tudo que ele tinha que fazer em vida. Nessa doutrina dogmática, olha a limitação que Deus é colocado. Ele só permite o arrependimento enquanto o indivíduo está dentro da carne. Deus é limitado. Fora da carne, quando o indivíduo desencarnou, ele já não permite mais o arrependimento. Complicado entender isso. Porque se nós aceitamos Deus como soberanamente justo e bom, por que Deus não permitiria um indivíduo depois da morte se arrepender e melhorar? Não é? Esses pensamentos todos levam a vários problemas. Muitos indivíduos se dizem ateus que começaram a fazer esse tipo de questionamento assim. Quer ver? Se é assim mesmo, se a alma é criada no instante do nascimento e depois da morte o destino dela já está traçado, de onde que vem as diferentes disposições intelecto-morais? Por que Deus não faz todo mundo igualzinho então? Ele não é justo? Por que existem pessoas que nascem com aquela inteligência rutilante e outras têm aquela grande dificuldade em aprender a ler e a escrever? Se Deus é bom e infinitamente justo, por que não distribuir inteligência e capacidade igualmente para todos? Por que não desenvolver e distribuir para todos as mesmas disposições morais? Por que existem indivíduos que são puros e bons desde o momento que nasceram? É aquela pessoa que você gosta, que é gente boa, que emana coisa positiva. Ao lado de outros, são peste desde quando nasceu, são ruins, tem más inclinações, más tendências à vista. Mas peraí, Deus criou todo mundo no momento do nascimento, por que Ele não criou todo mundo igual? Cadê a justiça de Deus? Cadê a bondade? Problema sério. Querem ver um outro problema sério? Para onde que vão as crianças que morrem em tenra idade? Elas vão para o céu. Mas peraí, o que elas fizeram de bom para merecer o céu? Não tiveram tempo para fazer nada. E qual seria a justiça dessa criança ir para o céu, ao passo de que nós estamos aqui ralando, nos esforçando, tendo ao nosso lado 1000 perigos para cair, para poder alcançar o céu? Cadê a justiça de Deus? Tá, tudo bem, ela não vai para o céu, mas ela talvez vá para o inferno. O que ela fez de mal para ir para o inferno? Uma criança para o inferno? Difícil resolver esse problema, né? Muito difícil. Qual a sorte dos deficientes mentais, que mal têm consciência de si próprios, dos seus próprios atos?
Gente que nasce com síndrome de Down, idiotia, cretinismo, graus avançados de autismo. Se nós somos criados no instante do nosso nascimento, por que essas crianças nascem assim? Ao lado de outras saudáveis? Cadê a justiça divina? Cadê a bondade do Criador? E se essas pessoas passam a vida inteira sem ter condição de aprender adequadamente, sem ter condição de exercer as suas relações sociais adequadamente, muitas num grau tão elevado que mal têm consciência de si próprias, depois que elas morrem, vão para onde? Que lugar? O que elas fizeram de bom para merecer o céu? O que fizeram de errado para merecer o inferno? Problema complicado esse também. Qual a sorte dos selvagens que nasceram, viveram e morreram nessa condição? Não pensar nos dias de hoje, não. Vamos pensar naqueles selvagens de 600 anos atrás, que não tiveram contato com a doutrina cristã, por exemplo, que viveram lá nas suas tabas, nas suas construções infantis, nas suas crenças ainda muito vinculadas à terra. Qual a sorte dessas pessoas? Olha só as facilidades que nós temos hoje. Eles não tiveram. Nós conhecemos Jesus, eles não conheceram. Aliás, nos dias de hoje, tenho certeza que muitos nascem, vivem e morrem sem terem conhecido a Jesus. Quer dizer, e essas pessoas depois que morrem? Um selvagem que viveu há 4.000 anos atrás não tem, obviamente, as mesmas condições, as mesmas ofertas de melhoria que nós temos hoje. Cadê a justiça de Deus aí? Como compreender a bondade divina? Dessa forma? Não tem jeito. Porque Deus criou anjos perfeitos, ao passo que criou nós, que temos que ralar para conseguir um céu. Qual a lógica disso, sendo que Deus é infinitamente justo? Vocês estão vendo que muita gente começa a raciocinar em cima daquilo que crê, fica decepcionado, e larga a mão da religião, e beira o materialismo, por conta dessas coisas. Porque não admitem aquilo que a quinta alternativa fala, que é a doutrina espírita. Não admitem que a alma não foi criada no instante do nascimento, já existe antes dele. Que, aliás, todos os espíritos foram criados em iguais condições, e Deus os cria até hoje, todos simples e ignorantes, carentes de sabedoria, carentes de conhecimento. Ou seja, todos têm o mesmo início, e todos têm o mesmo destino, que é a perfeição, e todos vão alcançar a perfeição. Era lá. Aí nós já estamos começando a enxergar bondade e justiça de Deus. Todos são criados da mesma forma, têm o mesmo destino. Não há privilegiados. Ah, Daniel, mas não existem anjos? Existem. Para nós, no Espiritismo, os anjos são seres humanos, né, que atingiram já a perfeição e que fizeram o seu processo evolutivo em planetas que já viraram poeira há muito tempo. Foram criados antes de nós, fizeram essa evolução toda até chegarem nessa condição. E nós, um dia, chegaremos na condição angelical. E tudo depende do maior ou menor esforço nosso. Realmente existem as leis universais. Deus não concede privilégios para ninguém. De acordo com o nosso pensamento, a nossa vontade, o nosso desejo, nós vamos progredir, vida após vida, acumulando progressos, porque nenhum progresso se perde. Dentro da carne ou fora dela, nós progredimos.
E quando nós alcançamos toda a possibilidade de crescimento que um planeta comporta, nós não vamos mais reencarnar naquele planeta para aprender. Passamos a reencarnar em outros planetas, mais evoluídos, menos materiais, onde outros aprendizados, outros progressos serão feitos. As crianças que morrem em tenra idade são espíritos antigos. E a explicação do porquê que uma criança de 3 anos morre, 5 anos morre, 9 anos morre, a explicação está lá no livro dos Espíritos. É o complemento de uma encarnação anterior que foi, vamos dizer assim, fechada, encerrada antes da hora, antes do momento. O indivíduo reencarna novamente, completa aquele espaço de tempo que faltava. Normalmente as crianças que desencarnam cedo têm essa explicação. E não deixa de ser uma prova e uma expiação duríssimas dos pais. Sem sombra de dúvida. E o Natimura? Boa pergunta. Natimorto. O que acontece é o seguinte: há muitos espíritos que têm tanta energia pesada no seu organismo perispiritual que deformaram de tanta forma que eles não conseguem sustentar um próprio corpo físico. Então, no processo de embriogênese, em que o corpo físico do feto está se fazendo lá no útero, eles não conseguem sustentar energeticamente aquele corpo. E daí acontecem muitos abortos espontâneos. E daí acontecem muitos fatos do indivíduo nascer, viver somente algumas horinhas e depois desencarnar. Podemos ter certeza que aquele espaço de tempo, mesmo que seja de algumas horas para aquele espírito, é fundamental e é importantíssimo para o processo evolutivo. Nada se perde, e tudo tem uma razão, tudo tem um porquê. Aí a gente fica pensando, né? Aquela lei que foi aprovada na Colômbia na semana passada, retrasada, permitindo um aborto 6 meses de gestação. 6 meses. Há crianças que nascem com 6 meses e sobrevivem. Né? Terrível, né, gente? Fruto de ideias materialistas. Aproveitável. Claro que existe aquele verniz de legitimidade, que a gente sabe qual é. Só um verniz. Mas no fundo, o que existe ali é materialismo. E os idiotas? Os cretinos? Os que têm síndrome de Down? Aqueles que têm o autismo em grau moderado e grave? Foram criados assim? Não. Eles são espíritos antigos também, que normalmente empregaram mal a sua inteligência e vêm num corpo limitado. E eles sofrem porque eles não conseguem expressar o pensamento no processo de relação entre as pessoas. Assim como o indivíduo que é mudo sofre por não conseguir falar. Esses que eu citei sofrem por não conseguir expressar de maneira correta o seu pensamento. Mas para eles nada se perde, porque só o corpo é deficitário. Após abandonarem o corpo por instante do desencarne, eles, livres, conseguirão plenamente dar vazão aos seus pensamentos e aos seus sentimentos. Por isso que a gente sempre fala aqui, se nós pegarmos os atributos de Deus, Deus é único, eterno, soberanamente justo e bom, e se nós pegarmos os atributos divinos e buscarmos enquadrar nessas 5 alternativas aqui, somente na última alternativa, que nós vamos perceber que os atributos divinos se enquadram e se explicam corretamente, perfeitamente. Essas são as 5 alternativas para a nossa humanidade. Dúvidas, perguntas,
comentários. Estão quietinhos hoje, né? Ninguém vai falar nada, comentar nada, explicar nada. Daniel, Sim. então a gente vive hoje, no século XXI, ainda é uma mistura muito grande das... Muito grande. Porque você vê, isso aqui é século XIX, mas você vê ainda hoje indivíduos que pensam de todas essas 5 maneiras aqui. E basicamente, tirando a materialista,